Bom, continuando aqui, eu vou continuar a partir do artigo 87, porque no último vídeo a gente ficou sem falar uma coisa. Eu divido os vídeos assim para dar uma sequência lógica, uma sequência legal para a gente ter uma participação das pessoas. Às vezes um vídeo de 20 minutos desanima muito. A gente falou no artigo 87 sobre o caso que existem vários vencidos na mesma ação e que a sentença aponta o grau de responsabilidade de cada vencido ante ao pagamento necessário das despesas processuais. Então, a gente tem aí que deve haver essa responsabilização, mas, caso na sentença não haja responsabilização, não haja esse apontamento de grau de responsabilidade frente ao pagamento das despesas processuais, o pagamento simplesmente vira um bloco e os vencidos também viram um bloco e passam a responder solidariamente por essa dívida para com o Poder Judiciário. Então, nesse caso aí, não havendo apontamento de responsabilidade para a divisão proporcional das despesas processuais, os devedores passam a ser solidários. Não existe um paga mais, um paga menos. Todos são considerados um só e devem solidariamente as despesas processuais. No artigo 88 a gente tem dois tipos de jurisdição, né? É muito importante falar isso. A leitura do artigo, claro que é indispensável para fazer esse acompanhamento durante nossas aulinhas, nossos tutoriais. E a gente tem no artigo 88 o termo jurisdição voluntária. O que seria jurisdição voluntária ou jurisdição contenciosa, né? Que é o oposto da jurisdição voluntária. O artigo diz o seguinte: nos procedimentos de jurisdição voluntária, despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. O que quer dizer jurisdição voluntária? Não existe conflito de interesses. Esse é o enunciado maior da jurisdição voluntária. O juiz não busca dar um caráter de coisa julgada ao que se busca. De repente, uma das partes, as duas partes têm o mesmo interesse, têm o mesmo objetivo com o processo, então não existe conflito. O processo simplesmente existe voluntariamente por conta da voluntariedade que existe entre as partes. E nesse caso, como versa o artigo 88, as despesas são adiantadas pelo requerente, aquele que propôs a ação, e rateadas entre os interessados. Então, se de repente, no nosso exemplo, temos duas partes interessadas, as despesas vão ser rateadas entre essas duas partes, né? O oposto da jurisdição voluntária é a jurisdição contenciosa, que implica conflito, implica demanda e necessita de uma resolução, necessita de uma decisão do juiz que firme e que aponte qual das partes está correta, né? Nesse caso aí de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, havendo jurisdição voluntária e especificamente tratando-se de despesas processuais, quando a jurisdição voluntária por algum motivo assume caráter contencioso, a gente vai impor o procedimento ordinário, ou seja, o esquema padrãozinho, procedimento comum de divisão de despesas processuais para o vencido, para o interessado, para quem desiste da ação, enfim, a gente vai chegar lá. Artigo 89. Artigo 89 tem outro termo que é estranho para quem começa direito agora. Ele fala juízos divisórios. O que seria um juízo divisório, né? Juízo divisório é simplesmente uma ação que implica uma divisão. Então, de repente, um inventário, um rateio de custas que são requeridas em litígio, em juízo, né? Nos juízos divisórios, não havendo litígio, não havendo conflito, né? Os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Por exemplo, o exemplo mais fácil quando a gente fala de quinhão é inventário, é justamente a divisão de bens. Então, de repente, uma parte tem direito a 50% e um imóvel, aqui tem direito a 30% e um carro. A gente calcula com base nessa proporção no quinhão que cada parte tem. Se de repente o quinhão dessa parte é maior e o quinhão dessa parte é menor, essa parte vai arcar com mais custas, essa parte vai arcar com menos custas processuais, menos despesas processuais. E no artigo 90, a gente fala do caso que eu acabei de proferir um exemplo sobre
renúncia, reconhecimento de pedido e desistência, né? Então, havendo desistência, renúncia e reconhecimento de pedido da parte contrária, as despesas processuais vão se incumbir a parte que tomou essas atitudes. Então, eu desisti da ação, eu arco com as despesas processuais.